da família também deu para estarmos aqui hoje. Vou pedir para que vocês abram a Bíblia de vocês em Gênesis, capítulo 21. E a gente vai ler do 10 ao 21. Obrigada. Gênesis 21, do 10 ao 21. Hoje é uma palestra, mas a gente é cristão, né? Não tem como não falar da Bíblia, não tem como basear a psicologia, a ciência na Bíblia também. Então, a gente sempre junta os dois. Vamos lá? Gênesis 21, do 10 ao 21. Vou começar a ler daqui para a gente não perder tanto tempo, tá bom? Diz assim, ó. Então Sara disse a Abraão, mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com meu filho Isaque. Abraão ficou muito incomodado com isso, por causa de seu filho. Mas Deus disse a Abraão, não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou o pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu, andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar em frente, à distância de 1 tiro de arco, porque dizia, assim não verei o menino morrer. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E do céu, o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse, o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde ele está. Ponha-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. E indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Até o 20, tá? E eu queria começar essa palestra perguntando para vocês, porque vocês vão participar, quais são as características de um bom pai? O que vocês pensam que é um bom pai? Do que ele é formado? Quais os adjetivos, qualidades que a gente pode dar para um bom pai? Protetor, caráter, amigo. Na parte física, forte. Na parte emocional, seguro, equilibrado. Na parte educacional, presente, perfeito. Na parte espiritual, semente. E na parte financeira, temente. E na parte financeira? Oi? Provedor, muito bem. São muitas as esferas que constituem um bom pai, não é? São muitas. O pai de vocês conseguiu suprir todas elas? Todas as suas necessidades? Conseguiu? Ou esse pai terreno aqui? Em todas as esferas? Será? Não, né? Seria bem difícil, de fato. Mas vocês conseguem se lembrar dos bons momentos com o pai de vocês? Tem alguma história marcante que seja rapidinho? Que alguém queira contar? Tem? Quer contar? Rapidinho. Eu já contei essa história aqui na igreja, no Dia dos Pais, ano passado, na verdade. Na época, eu namorava com um menino, né? Aí eu tinha acabado de acordar assim, aí meu pai estava conversando com a minha mãe, falando não sei o quê. Eu sei que eu sou feio. Aí eu, não, pai, você é muito lindo. Aí ele falou assim, Júlia, você acha o Marcos bonito? Você acha que eu vou acreditar em você? No caso, o Marcos era meu namorado, tadinho. Muito bem. A gente sempre tem, né, uma história. Quem teve um pai presente, quem teve o privilégio, a oportunidade de ter um pai presente, sempre vai ter uma boa história para contar. Lá em casa, né, com os meus pais, eu sempre falo lá em casa, meu marido me corrige. Lá na sua casa, não. Na casa dos seus pais. Mas é a nossa casa também, né, para sempre. A gente, meu pai e eu, nós temos o costume de fazer muitas piadinhas. Tipo, se ele está fazendo a comida, eu fico, essa comida aí está muito feia, essa comida não vai dar certo. Se eu estivesse fazendo, ia ser melhor. Ou, gente, quando eu vou assim, ao banheiro,
juro para vocês, não deu 5 segundos, eu estou fazendo o número 1, não o número 2, mas ele fica, ai, meu Deus, vou ter que me mudar de casa, porque está um cheiro de podre. Ele começa a brincar, né? E aí a gente tem esse costume, tem uma que eu sempre caio nessa piada. Às vezes eu estou lá e depois eu vou para algum lugar e eu tomo banho lá. E aí meu pai fala assim, Linha, tu vai para a programação tal, para o culto, para o evento? Eu sempre caio e falo, vou, pai. Aí ele, então tu vai sair do banheiro, né? Um dia, por conta do meu banho longo, demorado. Mas não só de brincadeiras, assim, eu tenho bons momentos com meu pai, e sei que vocês também não. O meu pai, ele sempre foi muito responsável financeiramente, na nossa educação também, ele sempre foi muito presente, sempre muito afetuoso. Meu pai sempre gostou muito de toque, de abraço, de beijo, e sempre foi um pai muito protetor também. Eu não me lembro de nenhuma experiência no externo que eu tenha tido medo quando meu pai estava. Meu pai, para quem não sabe, não tem a perna esquerda, mas ele me ensinou a andar de patins, me ensinou a andar de bicicleta, enfim, é um pai muito presente. E eu lembro de uma história que me marcou muito dessa proteção, que é fundamental no nosso pai. Isso aconteceu em 2020, época de pandemia, as ruas estavam meio que desertas, e a minha mãe tinha uma lojinha de calçados, e essa lojinha ficava na garagem da nossa casa, um prédio, né, onde meus pais moram. E aí, a minha mãe, estava eu e minha mãe lá, só que minha mãe precisou fazer alguma coisa, e teve que subir. E eu fiquei na lojinha, tomando conta das coisas. Nisso, passou um homem que a gente conhecia de vista, ele morava ali na rua mesmo, e ele entrou na loja. E a gente conversou, né, porque a gente estava acostumado a se ver, mas a gente não tinha nenhum tipo de intimidade, a gente não tinha nenhum tipo de convívio mais íntimo. E aí ele entrou, e na hora que ele foi me cumprimentar, eu já estranhei, porque a gente não tinha esse vínculo, e na hora que ele foi me dar o beijo, ele me prendeu e beijou o meu pescoço. E aí, na hora, a minha reação foi, opa, eu fiz assim, porque eu me assustei, e para dar chega para lá nele. Mas não consegui ter nenhuma outra reação. E aí, eu levantei e comecei a guardar as coisas, porque eu fiquei tão desestruturada, aquilo me abalou um pouquinho. E eu comecei a guardar as coisas, e ele, percebendo que eu tinha percebido, correu mesmo, literalmente, correu da loja e foi embora. E aí, eu não tive estabilidade para continuar. Eu guardei as coisas e subi. E aí, quando eu cheguei lá em cima, minha mãe falou assim, ué, Linha, você guardou as coisas, fechou a lojinha? E aí, ela estava na cozinha, eu estava entre a cozinha e a sala, e meu pai estava na sala, ou seja, eu conseguia ver os dois, né? E aí eu fui contando para eles o dia, e contei isso. Não, sabe o que aconteceu? Eu estava lá sozinha, aí o fulano entrou na loja e fez isso. Só que, enquanto eu conversava, parecia que o instinto do meu pai sabia o que tinha acontecido. E ele me olhava fixamente, nos meus olhos mesmo, prestando atenção no que eu estava falando. E aí eu fui falando, contando para ele, mas eu não consegui segurar a emoção. Eu acabei chorando, porque eu me senti invadida, me senti um pouco humilhada, fiquei pensando, como que pode, né, nos dias de hoje, alguém achar que tem poder sobre o seu corpo? E nessa hora que eu chorei, o meu pai, em nenhum momento, ele falou nada. Ele só olhou para mim, ficou olhando até que eu terminasse. E ele falou assim, quando eu terminei, a única coisa que ele falou foi, você quer que eu faça algo? Você quer que eu te defenda? E aí, no primeiro momento, eu pensei assim, não, pai, eu não quero. Porque eu fiquei com medo daquele homem, é mais jovem que o meu pai, é maior do que o meu pai tem 60 e poucos anos, é baixinho, tem a limitação da perna esquerda que ele não tem. E aí eu falei, não quero não. E aí eu fui tomar banho, porque a gente, né, as mulheres que homens também, mas a gente está mais acostumada com assédio, a gente sabe que a gente fica com um pouquinho de nojo, e eu fui tomar banho. Só que no banho, eu fiquei pensando, porque quando eu disse não para o meu pai, que eu não queria que ele me defendesse, o que eu estava pensando era, num dia que eu estiver mais equilibrada, depois que eu digerir isso tudo, eu vou parar esse homem e eu vou dar uma lição nele e eu vou falar que o que ele fez foi errado. Só que no banho eu percebi que eu não teria essa coragem de parar o homem e de falar com ele. E aí eu voltei para o meu pai, depois do banho, e falei, pai, eu quero, sim, eu quero que o Senhor me proteja. Apesar do medo que eu estava, do meu pai poder sofrer alguma coisa, eu pensei assim, esse homem, ele não pode passar por isso sem que ele tenha uma lição.
porque ele pode voltar quando eu estiver sozinha e fazer coisa pior, porque ele percebeu que eu me assustei, que eu sabia o que tinha acontecido. E ele pode fazer com outras meninas também. E se o meu pai está oferecendo essa proteção, eu posso confiar no meu pai, ele vai saber o que fazer. Isso era 2h30 da tarde, 3h no máximo. Meu pai desceu, foi até a casa do homem, chamou o homem, mas o homem não atendeu, óbvio. E aí meu pai voltou para a nossa rua, e o meu prédio é desse lado, ele ficou na calçada do outro lado da rua. Meu pai esperou esse homem passar até 19h30 da noite. O resto, eu não lembro, eu não sei contar, porque eu não vi. Quem viu foi o Levi. O Levi estava chegando para me buscar, para me levar para casa, quando o Levi viu meu pai agarrar esse homem e falar: tu nunca mais pisa os pés nessa loja, tu nunca mais anda pela calçada do prédio. E esse homem simplesmente foi embora, correndo com medo. Esse homem nunca mais pisou na loja e nunca mais passou nem na calçada da nossa casa. Toda vez que ele passa, que a gente continua vendo, porque ele mora lá, ele passa do outro lado e ele não olha. E eu acho essa história muito bonita, porque mostra como o nosso pai, né, a figura paterna, pode nos proteger. E o meu pai foi um protetor, sabe? De verdade, não só nesse momento, mas em muitos momentos da minha vida. E o meu pai, ele tem muita raiva. Hoje eu vou falar bastante do meu pai aqui. Ele tem muita raiva. E a raiva, para mim, olha a psicologia aí aparecendo, é uma das emoções mais bonitas que tem. Pode parecer esquisito, né, para nós que somos cristãos, mas a raiva, ela tem parte com a justiça. A raiva, ela vai mostrar para a gente qual é o nosso limite e qual é o limite do outro. Até onde o outro pode chegar, até onde eu posso chegar. Vocês já viram, já perceberam que quando sai alguma notícia, sei lá, um bandido assaltou alguém, o que vem de emoção para a gente é raiva. E a raiva gera sentimentos de indignação, de revolta. Isso é raiva, a raiva é linda. A raiva é divina, né? Deus tem raiva também, se ira, né? Assim. E a raiva bem canalizada, ela pode resolver uma série de questões. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. E eu fico feliz, porque eu acredito que aqui a maioria tenha tido um bom pai, né? A igreja, ela acaba tendo grande parte nisso. A igreja, ela forma a estrutura da família porque ela trabalha com família. Então, ela educa homens, ela forma mulheres, ela acaba formando uma família que é funcional. E com uma família funcional, a sociedade também fica funcional. É grande o nosso papel social. O papel social da igreja, né? Não é só um papel espiritual, mas é social também. Falei dos bons momentos, mas vocês lembram de maus momentos também com o pai de vocês? Lembram? Todo mundo, né? Eu não vou perguntar qual, porque aí ia expor muito. Mas todo mundo tem maus momentos também, né? Mágoas, falhas. Vocês sentem que algo poderia ter sido diferente na infância, na adolescência, até na fase adulta de vocês? Sentem que o pai de vocês poderia ter sido melhor, poderia ter feito ajustes? Ou não? Sim, né? Todos nós. E aí eu vou voltar para o meu pai. O meu pai, ele é um bom homem. Eu digo que 90% do meu pai, para mim, é exemplar. Para mim, mesmo com 10% faltando, o meu pai é o melhor pai que Deus poderia ter me dado. Mas os outros 10%, o meu pai foi insuficiente, como qualquer humano, foi o que o pastor falou aqui, né? Nós somos falhos, nós vamos frustrar, nós vamos decepcionar, não só os pais, todos os humanos, mas como a gente está falando aqui de pais, eles vão frustrar a gente, eles vão decepcionar, eles vão falhar. Ninguém pode suprir 100% outro alguém, a não ser Deus. E lembra que eu falei da raiva do meu pai? Então, não biblicamente, tá? Mas socialmente, a gente tem que deixar isso bem claro. O patriarcado, ele traz uma ideia para a gente de que o homem é a pessoa mais importante da casa. Por que eu estou falando que biblicamente não? Porque a Bíblia não é machista. A ideologia, né, as vozes de hoje dizem que sim. Mas quando a gente estuda a Bíblia, a gente vê que não tem nada de machismo na Bíblia. Tem um contexto histórico, mas ainda assim, Jesus vem quebrando paradigmas, vem dando importância às mulheres. Para quem ele aparece depois, né, que ressuscita, é para uma mulher. As mulheres estão presentes no ministério dele. Então, a gente vê que não tem nada disso. A gente vê, né, essas ideologias e, quando a gente compara com a Bíblia, a gente vê que o amor do homem, ele deve ser sacrificial.
é o primeiro a se doar, não é, pastor? É o primeiro a se doar. Então, não tem muita coerência em chamar a Bíblia de machista. O homem é sempre o primeiro a não ser levado em conta. Mas eu quero falar desse patriarcado social. E tem isso, né, do homem comer mais, do homem comer o bife maior, não tem essa parte, né? A gente percebe isso. Socialmente é assim. E eu lembro que a minha mãe, falando lá da raiva do meu pai, eu lembro que a minha mãe, meu irmão e eu, dependendo da intensidade da raiva do meu pai, a gente ficava quietinho. Tinha situações onde o meu pai ficava muito bravo e ele se trancava no quarto. E aí a gente tinha que ficar em silêncio, porque se a gente gritasse ou se a gente fizesse alguma coisa que perturbasse o meu pai, ele brigava ou então se descontrolava ainda mais, né? A gente não podia muito dirigir a palavra a ele, não podia falar alto, e a gente ficava observando a raiva dele passando para voltar ao funcionamento, né, normal da dinâmica familiar. Isso que eu sentia, que meu irmão sentia, que minha mãe sentia, a psicologia dá o nome de hipervigilância, uma supervigilância. O que é isso? É um estado de alerta intenso. Imagine você que você está aqui. E aí não tem perigo nenhum, mas você acha que tem. E aí você fica o tempo todo olhando, o tempo todo. Quando a gente passa numa rua que é muito deserta, a gente não fica andando olhando para trás para ver se vem um bandido? Isso é estar em estado de alerta, supervigilância. Nesse momento de hipervigilância, de supervigilância, vem muito estresse, né? O nosso cérebro ele é inundado de adrenalina e de cortisol, que são os hormônios de estresse. É como se o cérebro ele detectasse o perigo e se protegesse. E aí a gente acaba tendo comportamentos que nos protegem, para que a gente, né, não sofra nenhum dano. E aí a gente ficava observando, vendo, será que ele está mais calmo? Será que ele já está brincando? Será que eu já posso brincar com ele? Para que a gente descartasse essa hipervigilância e pudesse relaxar. O meu pai, ele nunca agrediu a gente, nunca bateu na gente, mas ele se desregulava muito, sim. E eu lembro dele quebrando as tomadas da minha casa eram todas quebradas. Lembro dele tacando coisas, quebrando coisas, tacando coisas no chão, enfim. Hoje a ciência mostra que no cérebro das crianças, as áreas afetadas em momentos de fúria de um adulto, de briga, de grito, de conflitos muito grandes, são as mesmas áreas da violência física. As mesmas áreas que acendem quando a gente faz lá o exame, num grito, é a mesma área de quando essa criança sofre violência física. Então, para a gente ver, né, a gravidade disso. E aí é importante que a gente entenda isso, porque nós somos quem nós somos pela genética e pelo meio. Vocês sabem disso, né? 50% genética, 50% meio. O meio vai... Dizem que o meio determina. Eu gosto de dizer que o meio influencia. As nossas experiências elas vão nos moldando. E essas experiências, né, junto com a genética, elas vão nos ensinar a pensarmos, a nos comportarmos. Vocês sabiam que vocês não pensam como pensam à toa? Não é do nada. A gente não se comporta como se comporta por nada. Tem um sentido, tem uma experiência, tem uma genética aí. Quando um episódio, uma situação, um evento acontece, nos gera interpretações. Não tem? Vou dar um exemplo. Fulano passou por mim. Eu posso interpretar, e não falou comigo, eu posso interpretar que fulano não me viu, eu posso interpretar que fulano tinha algo muito urgente para resolver e me viu, mas não pôde falar comigo. Eu posso pensar que fulano está chateado comigo, que eu fiz alguma coisa errada para fulano e ele está me rejeitando. Uma situação, várias interpretações. A gente tem várias interpretações sobre o mesmo episódio. E essas interpretações elas vão acontecer com a junção da genética e com a experiência do meio. Está dando para entender, gente? Qualquer coisa, se o assunto for muito denso, vocês me param, perguntam, e a gente dá uma resolvida aqui, tá? Uma explicação melhor. Essas interpretações, a gente diz que elas vão se dividir em 3. A visão e interpretação, né? A gente pode dar um nome ou outro, visão e interpretação de mim mesma. A visão e a interpretação que eu tenho das pessoas, do mundo, de como esse mundo é, de como essas pessoas são. E a visão ou interpretação que eu tenho do meu futuro. É como se a gente tivesse um vislumbre de como esse futuro será. Está dando para entender?
Eu lembro, na minha vida, né, com meu pai, que apesar de todo o carinho, de todo afeto, o meu pai ele se desregulava muito emocionalmente. E eu sempre fui muito tranquila. Eu sempre fui meio quietinha, meio devagar. Eu sempre fiz as coisas muito no meu tempo, e o meu pai era mais enérgico. E junto com meu irmão, gente, olha, não é para ficar com raiva do meu pai, não, tá? Ele está perdoado. Foi tudo ressignificado, fiquem tranquilos. Mas estou contando porque é importante a gente abrir as nossas experiências, né? Como o Tiago diz, de dar suporte, de confessar. Isso é muito importante para nós que somos igreja. Quando vocês veem a minha vulnerabilidade, vocês se sentem confiantes para compartilhar de vocês também, né? Não, o orgulho ele vai se desfazendo. Isso é bom, tá? Que a gente faça mais isso. E eu lembro que meu pai, junto com meu irmão, me chamavam muito de burra e de lerda. Mas era o tempo todo, gente. Tudo que eu fazia que não agradava era assim. Ah, você é muito lerda, ah, você é muito burra. E desde criancinha, foram muitos episódios ouvindo isso que acabaram me traumatizando. Vocês sabem que trauma ele pode ser na hora que acontece alguma coisa, mas ele também pode se dar por pequenos episódios de uma mesma coisa. Então, ouvindo toda hora que você é burra, que você é feia, que você não sei o quê, isso pode gerar um trauma, tá? E isso me marcou e me influenciou por muito tempo, gente. Posso contar, sei lá, no dedo de uma mão, nos dedos de uma mão, o tempo que eu tenho sido curada. Mas, há pouquíssimo tempo, isso ainda me influenciava muito. E aí, por que acontece dessa forma? Por que a palavra do Pai tem muito poder? Por que ele tem um envio, um destino, né? O Pai, ele é o meu adulto. Ele é o meu adulto, é a pessoa que vai me mostrar o mundo, inclusive na psicanálise, o pastor pode falar melhor sobre isso. O pai ele é tido como responsável por tirar a criança do acolhimento excessivo da mãe, do mundo interior, não é, pastor? Para mostrar o mundo exterior, externo. A responsabilidade do pai é essa. A mãe ela gera ali o filho por 9 meses, e por 9 meses eles desfrutam dessa junção. Então, o filho é da mãe e a mãe é do filho. O pai ele acaba sendo essa terceira pessoa que vai entrar para mostrar para o filho o desapego, que existe um mundo e o mundo não é a mãe dele. Esse pai será o responsável pela passagem do mundo da família para o da sociedade, né? Assim, ele mostra esse convívio com outros. Com o pai, vai ser permitido o quê? O acesso à agressividade, a afirmação de si, a capacidade de se defender, de explorar o ambiente, porque se deixasse, seria só acolhido pela mãe. Quando o pai entra, ele mostra para essa criança que ela tem potenciais, que ela tem habilidades, capacidade de se defender e de explorar o ambiente. A criança acaba percebendo, no papel do pai, que ela é um ser diferente da mãe. É um indivíduo, né? E a gente vê claramente essa diferença nos papéis, não é? A mãe, ela geralmente é a conselheira, a acolhedora, ela é a segurança, enquanto o pai tem essa força externa. A criança está com 1 mês de idade, o pai está dando cambalhota com ela, não é? Está pegando a criança e fazendo aviãozinho com a criança. A gente, que é mulher, a gente fica, meu Deus, mas não pode, olha a cabeça, está balançando a cabeça. Mas o homem, ele é responsável por isso, para mostrar, ó, sai. Ele tem que viver, ele tem que participar, ele tem que fazer. Não dá para ficar só no casulo. Tem que ir, tem que explorar. O pai é essa coragem externa, enquanto a mãe é uma segurança interna, né? É o equilíbrio das duas forças necessárias para a criança. Então, é esse pai que tem a responsabilidade de formar, de prover, de educar. E eu vou olhar para ele como o quê, gente? Se esse pai é responsável por isso tudo, qual vai ser a minha visão para esse pai? De um guia, não é? De uma pessoa significativa, importante. É assim para vocês também, não é? Ele é alguém muito importante. Ele vai pegar minha mão, vai me levar, vai me conduzir. E eu sou uma criança. Eu preciso de ajuda, eu preciso de auxílio, eu preciso de um guia. Esse ser que me guia, ele vai ser importante para mim. Eu olho para ele como alguém que sabe o que está fazendo. E se ele está falando, se ele está fazendo, eu acredito que é assim. Então, se o meu pai, que é o meu provedor, o cara que me dá carinho, que provê as coisas para mim, diz que eu sou burra, a probabilidade de eu acreditar nisso é imensa,
porque ele é o meu adulto. Ele sabe do que está falando. Eu sou só uma criança, eu não sei. Nem me conheço direito. O meu pai me conhece, ele sabe o que está fazendo. E aí eu vou olhar para ele, né, como alguém a ser seguido em falas, em comportamentos, em crenças, como a gente está falando. Ele sabe, eu deposito minha confiança nele. Eu não tenho alternativa, eu não tenho ferramentas enquanto criança. Eu sou uma criança, né? Eu tenho que lidar com o mundo. Eu preciso que esse adulto me forneça essas ferramentas. E eu preciso que esse adulto me ensine a forjar as minhas próprias ferramentas, para quando eu crescer, poder utilizá-las. Só que, provavelmente, o molde que eu vou usar para preparar as minhas ferramentas, para forjar as minhas ferramentas, será no molde de quem? Do pai. Pois é, aí é que está o perigo da gente ter um pai ausente, né? É esse adulto que vai me mostrar quem eu sou, quem as pessoas são, como o mundo é, e vai me dar ali a expectativa do meu futuro. A parte da desregulação do meu pai me fez aprender a não tolerar isso de ninguém. Essa parte eu consegui digerir bem. Eu sou muito tranquila, não sou? Eu sou boazinha. Mas eu sei me posicionar, sempre soube me posicionar. Mas a parte que ele falava da minha competência e da minha habilidade me influenciaram por muito tempo, sim. Eu, de verdade, de fato, acreditei que, desde pequena, enquanto ele falava, até a fase adulta, que eu era incapaz e que eu era um fracasso. Era assim que eu me via. Eu não vou conseguir nada, eu não vou ter nada, eu não faço diferença. Era uma sensação de desvalor muito, muito grande. E eu posso contar inúmeras oportunidades que eu não aproveitei por medo de fracassar. Eu evitava tudo que me colocava em avaliação. Por exemplo, estar aqui, jamais. Não faria. Nunca aceitaria um convite para palestrar, nunca aceitaria um convite para cantar, nada. Eu sempre evitava, porque eu sabia que eu falharia. Eu sabia emocionalmente que eu falharia. Por quê? A gente tem duas maneiras de se colocar no mundo, né? Uma é emocional e a outra é racional. Racionalmente, eu não tinha muitas evidências de que a crença de que eu era burra era verdadeira. Eu não tinha comprovações. Eu sempre fui uma boa aluna, sempre tirei notas boas, sempre fui escolhida para os grupos. Então, não tinha evidência. Mas, no meu emocional, eu fui ferida. Olha como a palavra tem muito poder. Mais ainda de quem ela vem, né? E eu fui ferida nesse emocional e na forma, né, de eu me enxergar. Então, para mim, o que meu pai dizia, essa figura tão importante, tão significativa, especial, fazia sentido. E eu tinha medo que as pessoas se decepcionassem ou que elas ficassem surpresas por descobrir que eu era burra. Então, eu me fechava para que isso não acontecesse. Se eu ficar aqui quietinha, eu não vou ter que fazer nada, não vou estar em avaliação, então ninguém vai saber. Está tranquilo, estou protegida. E, sim, eu estou contando, né, a minha história porque eu acho importante, mas o que eu estou querendo dizer foi o que o pastor falou. O que eu estou tentando dizer é que todos nós tivemos pais ausentes, em algum nível, em alguma instância. Seja por falecimento, seja por uma ausência física, emocional, material, espiritual, educacional. Em algum nível, os nossos pais terrenos nos decepcionaram, nos frustraram, falharam e nos deixaram em falta, sim. E, nesse momento, eu vou trazer mais tecnicamente sobre as consequências da ausência paterna, de uma forma, né, mais literal, mas eu queria convidar vocês a refletirem, enquanto indivíduos, tanto como filhos, como pais. A gente tem filhos e tem pais aqui hoje, né? Então, se você é um filho, que todo mundo aqui é, que sofreu essa ausência, presta atenção no que a gente está falando e no que a gente ainda vai falar. Porque, às vezes, a gente não sabe quais são as feridas que a gente tem. E se a gente não sabe quais são as feridas, como que a gente vai curar? Como que a gente vai tratar? É preciso clarear, dar luz, enxergar essa ferida para que a gente fale, aqui, está aqui, é por isso que eu me comporto assim, é por isso que eu penso assim. Enquanto a gente não faz isso, não tem cura. Então, procure aí. Não é uma coisa triste, não, gente. Isso é autoconhecimento. Às vezes é doloroso, mas é para o bem. É como se... Já viu quando a gente tem a queimadura? Não tem que fazer uma raspagem? Dói, não dói? É isso. Só que dói por quê? Porque tem que fazer para cicatrizar direito, para não ter infecção, não é assim? É exatamente o que a gente tem que fazer. Isso é autoconhecimento, tá? E aí, saiba também que hoje, você filho que teve ausência em algum nível do seu pai, saiba que hoje você é adulto. Tem adolescentes aqui, mas, né,
indo, está progredindo. E hoje a gente tem ferramentas, como adultos, a gente tem ferramentas para sanar essas feridas. A responsabilidade de curar a sua ferida é de quem? Exatamente, seu José é muito inteligente, gosto muito das intervenções dele. É nossa responsabilidade. Não foi você que gerou a ferida, mas é sua responsabilidade curá-la. A gente não terceiriza esse cuidado, principalmente quando a gente é adulto, porque adulto a gente tem essas ferramentas. É importante que a gente se conecte com a nossa criança interior, né, que está aqui, todos nós temos, para que a gente se cure. E vamos lá, então, né? É necessário que você se cuide, se ame, se valide, como o teu pai talvez não pôde ou não conseguiu fazer. E aí, se você é pai, você presta atenção também em quais pontos você pode melhorar, reverter, consertar, porque, ó, que bom, Deus dá graça, né? Dá tempo de consertar. Então, ó, diante de tudo que foi falado por aqui, deixa a sua reflexão livre, deixa a autoanálise fazer parte desse momento. O Brasil, ele é um país órfão, né? Inclusive, quando aquele estrangeiro esteve aqui, esqueci o nome dele. Tony. Pois é, ele falou muito bem, né? Gostei muito da mensagem dele. E o Brasil é um país órfão de pais homens. Esse dado ele é muito importante para a igreja brasileira, porque a qualidade das pessoas que chegam até nós, em sua maioria, se sente abandonada e rejeitada por essa figura. E olha que interessante, o nosso Deus se apresenta como o quê, gente? Como Pai. Não é confuso? É meio... Será que é uma provocação? Uma provocação boa. Deus se apresenta como Pai, né? Deus é o nosso Pai. E talvez por isso a gente tenha tanta dificuldade em estabelecer essa relação de carinho, de afeto. É muito mais fácil a gente ver Deus como alguém distante, frio, que tem poder, mas não como um pai próximo, carinhoso, acessível. Eu acho que a gente, ainda hoje, talvez as igrejas mais tradicionais também, a gente tem uma dificuldade em elogiar Deus, né, deliberadamente. Em falar com Ele intimamente. E eu acho que, às vezes, a gente chama isso de zelo, de temor, de respeito. Eu acredito que seja assim, mas algumas vezes eu acredito que a gente confunde isso com medo da figura de Deus. Né? Sendo que Deus é tudo isso. Ele é poderoso, Ele é majestoso, mas Ele também é um Pai acolhedor, um Pai de amor, de carinho. Até agosto, né, eu vi essa estatística há 2 dias. Até agosto de 2023, consta no site da Nacional de Registradores de Pessoas Naturais, mais de 1.140 e poucas mil crianças registradas apenas pelas mães, nesse ano. De 20 milhões e 600 e poucas mil crianças que nasceram, 1.140 e poucas mil crianças não foram registradas pelo pai. Não foram registradas pelo pai. Fora, a gente já sabe que é ausente. Fora as que foram registradas, mas ou os pais faleceram, ou não puderam, ou não quiseram estar presentes. Né? As pesquisas elas nos dizem que a ausência paterna ela vai deixar marcas muito profundas que podem reverberar até a vida adulta. É fato. Ela atrapalha o desenvolvimento emocional, ela atrapalha o desenvolvimento social e o desenvolvimento cognitivo, ou seja, as 3 áreas que formam o indivíduo. Gera sentimentos de baixa autoestima, gera sentimentos de abandono, de desvalorização, atrapalha no desenvolvimento de vínculos amorosos. Se você não teve um bom pai, se você não viu um bom casamento, é muito provável que você continue nesse padrão. Nesses casos, a pessoa ela vai enfrentar a dificuldade em estabelecer relacionamentos saudáveis. Ela vai ter problema com autoconfiança, com insegurança emocional, vai ter um comportamento impulsivo e de busca de aprovação constante. Para ela, ter aprovação vai ser fundamental, porque a autoestima dela é baixa, então ela precisa do elogio dos outros, essa migalha que dura poucos momentos, instantes, e depois ela volta a se sentir um nada. Ela pode ter uma preocupação excessiva pela disponibilidade, uma proximidade de outros, ou então ela vai evitar totalmente a intimidade emocional. Gente, imaginem, alguém que ou fica mendigando migalhas,
ou não vai ter nenhum relacionamento, nada íntimo, nada. Ela vai se mostrar alguém completamente, excessivamente independente. Vocês já pararam para pensar? Vocês sabem quem são essas pessoas excessivamente independentes? Elas ficam exaustas. E, geralmente, elas têm o estigma de serem pessoas difíceis de lidar. Não é? Não é assim? Aquela pessoa que faz tudo, que é autossuficiente. Tudo tem que ser do jeito dela. Nada pode, não tem, sabe? Não tem um diálogo, não tem uma flexibilidade. Imagina, se elas não puderam contar com o próprio pai, com quem que elas vão? Há um medo, né, de confiar, de ser deixado novamente. Então, por que eu vou me conectar? Não vale a pena. Lembra lá do meu, que eu evitava? Não vale a pena. É medo, é receio. Vai apresentar também uma grande dificuldade para manejar o estresse, a regulação emocional, devido a quê? A falta de apoio, de estabilidade, de estrutura paterna. Ninguém ensinou para essa criança a se regular. E aí vocês devem estar se perguntando, o pai dela. Exatamente. O meu pai não teve um pai. Meu pai, o pai do meu pai, meu avô, foi muito ausente. Ele era marinheiro, então ele tinha diversas mulheres, diversos filhos, tinha dinheiro, mas o meu pai passava necessidade. E ele não tinha. E todas as vezes que meu avô voltava, o meu pai ele lidava com deboche, com ironia, com descaso, com indiferença, né? E talvez por isso a maneira dele de se comportar seja explicada, não justificada, mas explicada, a falha dele. Essa pessoa também que tem a ausência do pai, seja por qual motivo for, ela vai lidar com sentimentos constantes de não ser digna de amor. Elas vão acabar entrando em relacionamentos ou muito conflituosos ou bem evitativos, vai ter maior tendência à ansiedade, à depressão. E as crianças com a ausência do pai, elas têm mais probabilidade a repetir o ano escolar, têm mais chance de apresentar comportamento violento nas escolas. Muitas crianças que não convivem com o pai acabam tendo problemas de identificação sexual, de dificuldade de reconhecer os seus limites, de aprender regras de convivência social. Vai ocorrer sentimento de culpa, porque a criança se acha má, né? Ela acha que ela é culpada, porque ela acha que ela provocou essa separação do pai e dela. É como se ela não fosse boa o suficiente para o pai ficar. Se ele me abandonou, se ele foi embora, é porque eu não fui suficiente. Falta alguma coisa em mim. Vai ter o sentimento também de inferioridade, de rejeição, de insegurança. E isso pode gerar reações muito variadas, desde tristeza, melancolia, mas também num outro polo, numa agressividade, numa violência. Os achados, né, na literatura, eles também revelam que a ausência da figura paterna pode desencadear comportamentos de risco na esfera reprodutiva, no início ali, né, precoce da vida sexual, e riscos também associados. Essas crianças, elas vão ter o início na vida sexual mais rápido. As meninas, elas vão se relacionar mais cedo, de forma desprotegida e de forma muito carente nas suas relações. É como se elas estivessem buscando constantemente o amor masculino desse pai que não esteve presente. Ela vai procurar nos parceiros sexuais. E adivinhem, ela não vai encontrar. Então, a gente começa a ver uma promiscuidade, doenças sexuais, gravidez precoce, tudo isso por conta da ausência de um pai, né? Os meninos, eles, sem a figura paterna, eles vão perder o referencial de autoridade. Então, por isso que é mais comum a gente, né, nos presídios, terem mais homens, porque eles não vão saber respeitar, eles vão desafiar essas autoridades. O pai ausente, ele faz com que a criança se sinta indesejado. Ele faz com que a criança se sinta um fardo para alguém, né, que deveria acolhê-la e dar a ela afeto. Então, a baixa autoestima vai atrapalhar o desenvolvimento das aptidões pessoais, vai convencer essas crianças de que elas não possuem talentos, vai mostrar para essa criança a sensação, né, que essa sensação que pode se prolongar na adolescência e na vida adulta, até que essa pessoa morra. Casos de sobrepeso também, desenvolvimento de obesidade, também estão relacionados com o pai ou pais negligentes. O abandono afetivo paterno também pode acarretar desequilíbrio hormonal, puberdade precoce e sentimento de impotência. Enfim, nos que temem o externo, a consequência vai ser o quê? Essa criança, esse adolescente, esse adulto, se fechar em si mesmo. E para os que temem o interno, eles vão se vingar do mundo.
Eles vão se vingar com condutas que são antissociais. Pode ir para um polo ou para o outro, mas a ausência paterna vai acarretar muitas consequências. Alguns estudos apontam que as crianças com pais envolvidos em sua vida, aí a gente vai para o outro, né, que são as consequências boas de um pai presente, vão apontar que essas crianças que têm o pai mais próximo, presente, elas se sentem mais seguras nos seus estudos, na escolha de uma profissão, na tomada de iniciativas pessoais, elas têm a autoestima mais elevada, elas são mais seguras emocionalmente, elas têm menos probabilidade de abandonar os estudos, de se envolver com drogas, desenvolvem relações sociais, afetivas mais saudáveis, são mais empáticas, vão melhor na escola, têm mais inteligência emocional. Os filhos homens têm níveis de hormônio masculino mais equilibrado. Elas se sentem amadas, validadas e também valiosas e amparadas. Elas têm um envio mais estruturado, um destino mais certo, mais orientado. Esse é o papel do pai, orientar, dar um destino. Essas são as consequências, né, da ausência e da presença dos pais. E aí eu queria dizer que o homem, o masculino, o pai, a figura que tem sido rebaixada na nossa sociedade, ela deve ser celebrada, ela deve ser honrada. Mas eu quero também trazer a reflexão de que, em muitos casos, nós temos meninos à frente dessa condução tão importante que é a família. Às vezes a gente não tem um homem conduzindo uma família, a gente tem um menino. E isso vai trazer essas consequências. Vocês, homens, são fundamentais para a estrutura social, para a estrutura emocional, espiritual, de todas as áreas. É imprescindível que vocês resgatem a masculinidade bíblica. Está num livro. É só ler. É só ler, né? Tentar desempenhar, tentar praticar. É fundamental porque a nossa sociedade está doente, né? Então, é papel de vocês também resgatar isso. Honrem a Deus desempenhando o papel que Ele deu a vocês. Deus chamou vocês para amar a família, e a família compõe a sociedade. É um amor sacrificial mesmo, é difícil, mas é o papel de vocês. Não vão embora, não abandonem a estrutura que o próprio Deus criou. Ficou difícil? Pede ajuda, peça ajuda. Está vulnerável? Está fraco? Vamos conversar. Faça um grupo de homens, debatam, discutam esse assunto, peçam ajuda. E aqui eu não falo dessa ausência literal, né, que foi o sentido da palestra, mas eu digo em todas as áreas mesmo. Eu falo também dessas pequenas coisas que podem uma pessoa sangrar por toda a vida, que foi o meu caso. O meu pai, ele é muito presente, mas ele foi ausente nessa área e deixou a desejar. E eu sofri por conta de uma falha dele, né? Fiquem atentos, sejam intencionais, amem como Jesus, prestem atenção, tentem não errar, né? E se errarem, voltem. No mais, se você, né, que está aqui só como filho, não é pai, se você é um filho ferido, não se desespere, não, porque o nosso pai terreno ele pode falhar em 1, 2, 3, algumas áreas, às vezes em todas as áreas, mas o nosso Deus, como o pastor falou, nosso Deus, né, como Pai eterno, celestial, Ele é um bom Pai, Ele é infalível e Ele também é perfeito. E Ele pode, e não só pode, como Ele supre todas as tuas necessidades. Quando a gente lê o texto de Gênesis, Abraão faltou com Ismael. Mesmo que tenha sido, né, Deus falou, não, vai lá, escuta Sara. Mas ainda assim, um odre no deserto. Abraão faltou como pai, mas Deus não abandonou Ismael. Eu acho esse texto muito bonito, porque a Bíblia diz que Deus ouviu Ismael. A Bíblia diz que Deus ouviu a voz do menino. Ou seja, esse Deus, ele é próximo. Ele não é um pai distante, ele não é um pai frio, ele não é um pai cruel, ele não é um pai rude, ele não é um pai ausente. O nosso pai, ele sabe do que a gente precisa e ele tem cuidado da gente. A Bíblia diz que aquele menino, ele cresceu e ele habitou no deserto. Deus fez de um lugar de morte, de um lugar onde o destino já havia sido traçado, um lugar de vida. Eu acho isso incrível. Deus, ele ressignifica, né? Ele faz novas todas as coisas e é para a honra e glória do nome dele mesmo. Se você que está aqui, eu acredito que não tenha ninguém, mas, né, alguém que esteja assistindo. Se você é um pai ausente, se lembre, nunca é tarde para você fazer o certo. Nunca é tarde para mudar a rota. Arrependa-se, peça perdão ao seu filho pela ausência, recomece. A desculpa, ela te torna virtuoso. Se arrepender torna você virtuoso. Quando a gente reconhece o nosso erro, a gente demonstra humildade. Não há mal nenhum.
no teu filho ver que você é um ser humano. Não queira ser temido. Queira ser respeitado. É bem diferente, né? Queira ser respeitado pela honra, pela justiça que você possui. E para os dois grupos, entendam, compreendam, nós somos filhos de Deus, nós temos um Pai, nós somos filiados, nós fomos comprados, nós somos filhos. E se a ausência do teu pai paterno fez com que a tua visão de você mesmo, a visão dos outros, das pessoas, do mundo, a visão do teu futuro fosse manchada, maculada, destruída, ficasse sem esperança, eu te convido a fazer assim como eu fiz, a fazer da verdade a tua verdade. Deixa essa verdade te comandar. Não ouça as mentiras do inimigo, as mentiras que ele conta. Preste atenção no que Deus diz. Fique com o que Deus fala sobre você, né? A Bíblia diz quem nós somos. Fica com essa verdade, porque a gente não é fruto do acaso. A gente foi escolhido antes da fundação do mundo. E a gente sabe que a gente é amado por Deus. Eu vou contar, para a gente terminar, sei que está na hora. Eu vou contar um exemplo para vocês. Deus, ele não deve nada a gente, né? Deus não tem nenhuma obrigação conosco, não tem dívidas com a gente, mas ele é muito carinhoso. E, às vezes, ele nos permite perceber que a mudança que ele fez nas nossas vidas através das outras pessoas que nos rodeiam. E o que eu vou contar não tem o intuito aqui de trazer louvor para nós, de verdade, que fique bem compreendido isso, para que não haja confusão. É pelo contrário, é para dar honra e glória, reconhecer a grandeza do nosso Deus, porque Deus faz novas todas as coisas. Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Lembra que eu falei que eu tinha uma visão, né, de mim, de ser idiota, lerda, burra, que eu tinha certeza que eu fracassaria, que eu seria inútil? Já tem alguns anos, né, que Deus tem me curado e já tem também alguns anos que eu estou bem, muito bem. Eu fiz, né, daquilo que Deus diz sobre mim a minha verdade. E aí, toda vez que me perguntam quais são as minhas características, eu sempre falo assim: eu sou muito educada, eu sou muito simpática e eu sou inteligente. Algo que eu jamais pensei dizer. Se me dissessem que um dia eu ia falar sobre isso, que eu sou inteligente, eu não acreditaria. Mas hoje eu falo isso, né, com muita certeza, mas com muita humildade também, porque eu sei que foi o próprio Deus que colocou isso em mim. E há um mês, nós estávamos reunidos com alguns amigos, algumas pessoas estão aqui. E a gente estava conversando, e aí um amigo falou em voz alta assim: caramba, vocês já perceberam que depois que a Carlinha chegou, a gente tem conversas mais inteligentes? E, gente, olha, pode parecer para as pessoas que estavam ali que foi um elogio qualquer, assim, a pessoa era boazinha, quis agradar. Mas, para mim, era a voz do próprio Deus soando, né? O próprio Deus mostrando a mudança que Ele fez na minha vida, na minha visão de mim mesma. E eu vejo o carinho, o amor, a doçura desse Pai de ressignificar, de trazer, né, novo sentido, de usar a nossa ferida para mostrar o poder dele, né, de curar, de desfazer as sentenças. Então, onde a gente foi ferido, provavelmente é onde Deus vai usar você para curar. Quando a gente se descobre em Deus, né, não tem a possibilidade da gente continuar iguais, assim, não tem como. Tudo que a gente é, tudo que a gente faz, tudo que a gente tem em Deus tem um propósito, tem uma missão. Você já tem um destino. Não se corrompa com o terreno. Você já tem um destino, você já foi enviado pelo próprio Pai, pelo melhor Pai, um Pai infalível. Creia que se o teu pai terreno te feriu, Deus pode, com o amor dele, curar você, seja qual for a área, para a honra e glória do nome dele. Amém? Alguém tem uma pergunta? Dá tempo? Eu queria falar que eu acho muito bonito a figura de um pai, principalmente de menina, porque é comprovado que a maioria, se não todos, os esposos de meninas têm alguma característica de seu pai. Se, tipo, é um pai bom, você vai meio que espelhar essa característica no seu gosto para relacionamentos amorosos. E então o pai não tem a responsabilidade não só apenas de ser um bom pai, mas sim um bom marido para sua esposa. E também, por exemplo, desde sempre tratar a menina bem, para ela saber como ela deve ser tratada
e como ela não pode esperar menos que isso, para ela saber o seu próprio valor. Porque quando o pai, ele desde da menina nova, ele dá atenção para ela, ele, por exemplo, eu já vi um vídeo porque o pai, ele foi levar flores para a esposa, aí a menina pequenininha levou flores para ela também. E essa menina, ela vai crescer sabendo que ela não pode aceitar menos que isso, menos que o pai dela fez para ela. É isso. O pai vai ser a primeira figura de homem que essa menina vai lidar, né? Então, por isso é muito importante. Gente, é muito importante também, vocês que têm mais de um filho, é importante vocês saírem sozinhos com cada filho. Tem o encontro da família, mas vou usar o exemplo aqui da Fernanda. Saia com ela sozinha. Depois você sai com ela sozinha. Depois vocês saem juntos. O pai também, a mesma coisa, para que cada filho veja a importância, o valor, crie a conexão dele com a mãe. Não, às vezes a gente se acostuma muito a estar todo mundo junto. E aí todo mundo fala, todo mundo reage, todo mundo interage, mas é importante esse canal direto. Tá? Não deixem seus filhos sem essa presença. É muito importante. Saiam em família, mas também saiam individualmente com os seus filhos. Mais alguém tem alguma pergunta? Acho que não, tá tarde. Deixa eu fazer uma pergunta, então. De complicar você um pouquinho. Opa! Nos dias de hoje, no mundo de hoje que nós vivemos, nós temos já dificuldades, falando de questão de ausência, dos pais, de modo geral, pai e mãe, ter que trabalhar, né? E o pai é aquele figura que é o mais do provedor. E isso faz com que, muitas vezes, tenha ausência. Chega do trabalho cansado, algumas vezes, e várias outras questões que acabam acontecendo. E acaba, muitas vezes, acontecendo a mãe também nesse caso. A gente vai lembrar, eu até brinco muitas vezes, já conversei em outras conversas, que o ideal do mundo seria que a mulher não trabalhasse. Esse seria o mundo perfeito, para ela continuar educando e o pai conseguir, de certa forma, também estar acompanhando alguma questão. Mas não é o mundo que a gente vive hoje, não tem dado. Eu até falo que antigamente, por isso, os filhos eram melhores do que os dias de hoje. Mas existe alguma forma que um pai, aí, por quem vai ser pai novo, aí, recente, que ele possa, de certa forma, suprir isso? Ou a mãe também, no caso, né? Suprir essa ausência? Existe alguma forma, mesmo que ele tenha que trabalhar o pouco tempo, existe alguma, não vou dizer que existe uma solução, mas existe alguma, como a gente equilibrar isso? Então, a ciência ela vai dizer para a gente que a presença é o mais importante, mas a gente não vive num mundo ideal, a gente vive num mundo que é real. Então, vai acontecer da gente ter esses conflitos. O que a gente pode fazer, o ideal era a gente ter a noção de que, às vezes, é melhor ganhar menos, trabalhar menos e estar com os filhos. Mas, ok, né? Mundo real. O tempo que a gente vai ter, não importa, 15 minutos depois que você chegou do trabalho, 15 minutos de qualidade. Qualidade. Interaja com a criança, brinque no lúdico com a criança, só não deixe esses 15 minutos serem ausentes. A criança dormiu, você chegou tarde do trabalho, acorda a criança. Acorda, fica ali um pouquinho com ela. Alguns vão dizer sobre a rotina, mas é melhor interromper a rotina do que não ter a presença do pai. Dá um beijo de boa noite, dá um abraço, ore com seus filhos. Alguns estudos dizem que os pais que leem para os seus filhos vão projetar essa criança lá na frente de profissão, de inteligência, vão se sair melhor na escola. Então, faça desses 10, 15 minutos um tempo de qualidade. Mas o ideal, como você falou, né, é polêmico isso. Hoje a gente vive num mundo onde as mulheres e os homens trabalham e onde a gente também divide as tarefas domésticas. O homem não ajuda a gente a criar criança. O homem tem que criar a criança. Esse não é o papel só da mulher, é o papel do homem e da mulher. A gente acabou de ver aqui a importância de um pai presente, não é? Eu entendo que a Bíblia ela vai fazer isso. Os papéis são diferentes, né? Não a importância, não os valores, mas os papéis são diferentes. A mãe vai ter esse papel mesmo, mais acolhedor, de ensinar, enfim, ela vai ter ali. E o pai vai ser o provedor. Mas cuidado para que você não entenda essa provisão com algo que está sobrepujando.
Não precisa. Seu filho não precisa de PlayStation, seu filho não precisa de um tablet, seu filho não precisa de um celular de última geração. Ele precisa de você. Ele precisa de você. Então, acho que isso... E a gente vê isso na Bíblia também, né? Essa presença. Então, acho que seria isso. Para a gente dar uma resolvida, né? Não é o ideal, mas é o que é real. Deixa eu acrescentar um pouco mais no que você falou. Eu trabalho com tecnologia, gosto de tecnologia, mas hoje um problema fundamental que nós temos encontrado nessa questão de criação dos pais é os filhos. Eu costumo dizer que antigamente se dava chupeta para calar a criança, agora você dá o celular para calar a criança. Então, esse é um problema. Muitas vezes nós não damos esse tempo de qualidade e damos um celular para a criança. Você não está ensinando, você está deixando o celular ensinar a criança. Então, acho que isso é fundamental. Isso vai gerar problemas futuros. Entendeu? Muitos. Então, até a nível de criatividade. Quando a tela não é indicada até os 2 anos de idade, vocês sabem disso, né? E mesmo assim, depois tem que ter um certo tempo. Não é deixar o celular na mão da criança. Gente, olha, eu não tenho filhos, talvez eu não esteja no meu lugar de fala, como está, né, comum dizer por aí. Mas ninguém disse que seria fácil. A criança não escolheu nascer, você escolheu ter a criança, ou, né, um acidente, mas você foi responsável, você correu o risco. Ninguém falou que seria fácil. Então, o papel é seu, a responsabilidade é sua. Isso daqui não é ruim, como nada é ruim, se for feito de forma decente, coerente. E isso aqui tem muita luz, muito som, muitas cores. Quando isso entra no cérebro de uma criança que precisa dormir tantas horas, esse estímulo não deixa ela dormir, não deixa ela ter sono. Essa luz aqui não deixa o hormônio da melatonina, né? Serotonina. Tem um outro também. Melatonina. Isso aí. Não deixa chegar no cérebro, né? A gente tem uma glândula pineal aqui, ó. Então essa luz bate aqui e o que a luz quer dizer para a gente? O que o dia quer dizer? Está na hora de produzir, está na hora de trabalhar, está na hora de fazer. Então isso atrapalha sono. O que a ciência diz também é que tira a criatividade da criança porque está tudo pronto. Antes como é que era? A gente tinha que desenhar, pintar, pegar o lápis, aprender a pegar o lápis. Hoje não tem mais nada disso. Esse movimento aqui, ó, de pinça, ele é muito difícil. Quando a sua criança, quando seu bebezinho fizer isso, você sabe que ele está desenvolvendo. É muito difícil esse movimento. E hoje a gente não tem. Tem um danoninho que eles mudaram a forma do Danone, hoje acho que é para bebê. Porque as crianças, por conta do tablet, de ficar assim, elas não sabiam puxar o negocinho para abrir. Então, a gente vai perdendo a nossa capacidade, a nossa habilidade, né, de adaptação ao mundo. Então, cuidado. É o que eu estou falando. Não é fácil mesmo, mas é muito gostoso, né? Eu, pelo menos, quando vejo os pais, as mães, eu sinto que é proporcional. Assim, ou não, né? Acho que é até maior o prazer de ter um filho, né? De ver a sua semente ali crescendo, é maior do que o trabalho. Então, aproveitem, porque o tempo passa muito rápido, muito, muito, muito rápido. E depois a gente pode se arrepender, né? Não vai dar para voltar. Então, aproveitem o tempo que vocês têm com as crianças, adolescentes. Mas, mesmo assim, se der errado, ainda adultos, vocês têm como pedir perdão, tem como voltar, tem como ter tempo de qualidade também. Não deixem para depois, tá bom? Pode falar, seu José. Depois o pai e a mãe vão reclamar da consequência, né? Mas aí, ó, quem plantou? É isso mesmo, verdade. Mas... Verdade, verdade. Pois é. Gente, é a mesma coisa para o nosso cérebro. Isso aqui também vicia. E a gente fica igual um zumbi. A gente nem vê, só vai passando. Tem uma coisa, eu vou mudar um pouquinho de assunto, mas é uma coisa muito parecida, eu vou trazer um tema polêmico. Quando a gente vai estudar sobre pornografia, a gente vê que as pessoas que consomem, elas não veem o vídeo do ato sexual. Elas passam de 30 a 40 minutos escolhendo o vídeo. Por quê? Por conta da dopamina que tem no nosso cérebro.
A dopamina, ela é viciante. Então, se a gente está acostumada com uma dose assim, no outro dia a gente vai querer uma dose assim, no outro uma dose assim. A mesma coisa que acontece com a pornografia, acontece com o celular, nas redes sociais. Um vídeo foi muito legal, então o próximo tem que ser mais legal do que aquele que eu vi. E aí você fica aqui, ó, passando, 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 até que você encontre um vídeo legal. Passou? Quando você colocar em outro vídeo, não vai ser tão legal. Vai passando, 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 até encontrar um mais legal. Oi? E olha, eu não vou dizer que é maligno, porque eu não sei a intenção das pessoas, mas não tem fim. Não tem fim. Você pode passar 10 horas, ele vai continuar passando. Não tem fim, gente. Então, é para a gente se atentar, né? Ó, eu costumo dizer que pensamento, emoção, a gente não tem muito controle. O pensamento, se a gente busca as coisas do alto, os nossos pensamentos provavelmente vão ser bons. Então, a gente não tem um controle do que a gente vai pensar, mas a gente tem como selecionar algumas coisas. Agora, comportamento, não tem desculpa, porque comportamento é aprendido. Se ele é aprendido, ele é mutável, ele é desaprendido também. Então, se está nisso, desaprenda esse comportamento, coloque novas rotinas, novos hábitos, aprendam outros comportamentos para que a vida de vocês seja melhor, tá bom? Mais alguém? Não. Gente, muito obrigada. Peço desculpas porque eu não pude estar, né, nos outros dias, é por conta do trabalho. Hoje eu tive que desmarcar as minhas sessões, marcar para a semana que vem, para poder estar aqui com vocês, mas prometo que eu vou dar uma olhada lá, que vai ser interessante para mim, tenho certeza. Obrigada, gente.